A ética é saber me posicionar diante disso. E tem pessoas que dizem assim, ninguém está vendo, eu vou levar. Falta ética. Do ponto de vista moral, ninguém está vendo, logo não serei punido, mas do ponto de vista de Deus, ou seja, a ética. E nas escolas, eu sempre comento que nas escolas, alguns professores, tem professores presentes? Alguns professores, que não é o nosso caso, qualquer semelhança é mera coincidência, reduzem os alunos a uma foto 3x4, que eu chamo de prova. Porque, sinceramente, eu não sou uma prova, assim como eu não sou uma foto 3x4. Na foto 3x4, às vezes eu fico meio bonitinho, normalmente mais feio. Então, na prova, existe toda uma contingência, toda uma circunstância. O aluno precisa ser avaliado processualmente, como um todo. Eu sempre dou como exemplo, em palestras motivacionais, não é o caso, embora o teor dessa também tenha um conteúdo motivacional, mas é uma palestra sobre educação. Mas quando eu faço palestras exclusivamente motivacionais, eu falo o seguinte: eu tinha um colega de escola, estudávamos no primário, e ele era mais inteligente do que eu, e eu era mais esperto do que ele. Inteligência e esperteza são coisas diferentes. Eu sentava com ele porque ele me passava cola e eu não tenho vergonha de dizer isso. E eu também dava umas colinhas para ele. E eu, para não mencionar nenhum nome, então eu dei um nome simbólico para ele. E eu chamo esse sujeito de Edson. Ele existiu, mas não se chamava Edson. Então o Edson era melhor do que eu em português. O Edson era melhor do que eu em matemática, que são aquelas matérias mais complicadinhas, né? Então nós nos dávamos muito bem. Eu era político, eu me relacionava muito bem com ele. Ele gostava de mim porque eu tinha um relacionamento humano interessante com ele. Respeitava o limite dele, valorizava ele, elogiava ele. Mas quanto tempo que alguém não elogiou? Quem que deu um elogio para alguém hoje? Levanta a mão. Que bom. Que bom. Sim. Então assim, quando a gente elogia alguém, a gente diz assim, olha, a palestra dele foi legal, mas o mais para o cérebro significa não. O cérebro não é tão esperto assim, não. Não, é meio difícil enganar o cérebro. Quer ver uma coisa? Presta atenção em mim. Não pensem, eu disse não pensem, num elefante cor-de-rosa. Por que vocês pensaram? Eu falei para não pensar. Porque o cérebro, ele vê o que vem depois. O cérebro não enxerga o não. Pensa no não. O elefante cor-de-rosa tem forma, tem cor. Então o cérebro vê o que vem depois. Então eu falo que a Cleusa é uma pessoa querida, maravilhosa, tão interessante, mas sempre que eu dou um elogio para alguém, parece que eu tenho que retirar esse elogio, porque vai um pedaço de mim, junto com o elogio. Não tem aquelas pessoas queridas? Quem gosta de ser pessoa querida? Todo mundo, né? Vocês gostam de ser queridos? Ela é tão querida, ele é tão querido. Pessoa querida é a pessoa que elogia o outro. Se você quer ser querido, querida, comece a elogiar, comece a aceitar e a conviver com as diferenças, porque as pessoas não têm que ser iguais a vocês. Já pensou? Não ia dar para aguentar? Todo mundo igual a gente. É a diferença que a gente acaba se somando, faz um pouquinho, outro faz outro pouquinho, assim. Então, eu elogiava o Edson. O Edson gostava de mim, porque o Edson tinha uma autoestima assim, um pouco menor do que a minha. E eu tinha uma autoestima um pouco mais elevada que a dele. E um dia eu estava com os meus filhos na pizzaria, feliz, sorrindo, de repente o garçom chega a mim, vai uma calabresa, eu olhei, era o Edson. Aí eu olhei para mim, olhei para o Edson e falei, meu Deus, era eu que era para estar servindo o Edson. Ele era mais inteligente do que eu, o que foi que aconteceu? O Edson era garçom. Mas nada a ver, né? Garçom não é uma profissão legal, isso claro que é. É ótimo. Por isso que vocês estão educando os filhos de vocês para ele ser garçom,
todo respeito. Né? Então assim, ó, vamos deixar de nos enganar, né? E vamos olhar de frente para a realidade e deixar de falar do mito, porque a verdade, ela não tem a mesma elegância que a mentira. Eu poderia vir aqui ser elegante com vocês, né? Mas eu estaria mentindo. O ser humano é igual em todos os continentes. Vocês fazem as coisas mais ou menos parecidas com a que eu faço, e eu também. Os nossos defeitos são bem parecidos. Ninguém é melhor que ninguém. E as profissões todas são importantes. Mas ninguém faz essas coisas. Quando a gente vê, a gente está lá. Alguém aqui escolheu o próprio nome? Qual é seu nome? Valmir. Você escolheu? Você gosta dele? Tirou. O meu é atual. Não, Valmir é bonitinho. Não combina com você. Eu tenho cara de Edson. Sempre olho no espelho e você disse Edson. Quem é Edson? Fábio Júnior. Tem algum Edson aí? Ele tem cara de Fábio Júnior. Cara de Fábio? Então, assim, ó, eu sempre me achei Edson. Não sei se é porque eu gostava do Edson. Só que meu nome era atual. Foi promessa. Eu trocava. Adroal. Mas eu fui estudar o meu nome naquele grande. E na Grécia. Eu fiquei feliz. Então, a gente vai escolher o nome da gente, se pudesse a gente trocar. Né? Mas como não dá tempo, tem coisas mais importantes para fazer, a gente deixa assim mesmo, quando a gente vê, foi. Né? Mas o que acontece? A vontade da gente, ela não é